Trabalhador pode consultar no site da Caixa Econômica Federal se tem direito a fazer o saque extraordinário. Garis do Rio de Janeiro aceitam nova proposta da Conurb e encerram greve. E você vai ver também. Ministério da Saúde confirma o primeiro caso da variante recombinante da Ômicron no Brasil. Dezenas de pessoas morreram em bombardeio à estação de trem no leste da Ucrânia. Senado americano confirma a primeira juíza negra na Suprema Corte dos Estados Unidos. E ainda, cão-terapia leva bem-estar a quem não tem animal de estimação. Saiba quais são os benefícios. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta sexta-feira no Brasil e no mundo. A produção industrial cresceu em fevereiro na maioria dos locais pesquisados pelo IBGE. No acumulado do ano, a atividade ainda está em queda. A produção industrial apresentou avanço de 0,7% em fevereiro, após recuo de 2,2% em janeiro. O índice registrou alta em 11 dos 15 locais analisados pela pesquisa industrial mensal. Os principais destaques do segundo mês do ano foram o Pará e Pernambuco. O Amazonas, Minas Gerais, Ceará, região Nordeste, Bahia, Goiás, Paraná, Santa Catarina e São Paulo completaram o conjunto de locais com índices positivos no mês. Já o Mato Grosso teve recuo mais intenso. Segundo o IBGE, o Pará se destacou principalmente pelo desempenho positivo do setor extrativo. Já a alta em Pernambuco é referente ao setor de alimentos, em especial o açúcar, e ao setor de outros equipamentos de transporte, com o aumento da produção de embarcações e peças para motocicletas. Já no acumulado do ano, houve queda em 9 dos 15 locais, com destaques para o Pará e Ceará. E a partir de hoje, o trabalhador pode consultar no site da Caixa Econômica Federal se tem direito a fazer o saque de até R$1.000. Os primeiros a serem beneficiados pela medida são os nascidos em janeiro. A Caixa Econômica Federal disponibilizou em seu site uma área para consulta sobre o saque extraordinário de até R$1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os primeiros a serem beneficiados pela medida são os nascidos em janeiro, que vão ter o recurso liberado no dia 20. O calendário do saque extraordinário do FGTS foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Os saques vão até 15 de junho para nascidos em dezembro. Depois dessa data, o valor não sacado volta para a conta vinculada do FGTS. O crédito do saque extraordinário deve ser feito em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O pagamento acontece por meio do aplicativo Caixa Tem, usado para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas nos últimos anos. O dinheiro será depositado numa conta poupança digital, podendo ser transferido posteriormente para uma conta por meio do celular. O limite é o mesmo para cada trabalhador, independentemente do número de contas que ele tenha. Os garis do Rio de Janeiro aceitaram uma nova proposta da Conurb e encerraram a greve. O acordo foi fechado após uma audiência de conciliação. Após quase 10 dias de paralisação, os garis do Rio de Janeiro decidiram encerrar a greve depois que a Conurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana, apresentou uma nova proposta com benefícios para os trabalhadores. A decisão, que pôs fim à greve, veio após a audiência de conciliação entre as partes. Segundo o sindicato, a Conurb manteve a proposta salarial original, mas avançou no percentual de reajuste do ticket de alimentação, que passou de 3% para 6% a partir de março. A proposta final da Conurb, aceita pela categoria, inclui reajuste salarial de 6% a partir de março, mas com 2% nos salários em agosto. Quanto aos dias parados na greve, 5 deles devem ser compensados e os demais descontados um dia a cada mês. E agora a gente fala de coronavírus. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da variante recombinante da Ômicron aqui no Brasil. A análise foi feita pelo Instituto Butantan, que identificou que se trata de uma mistura das sublinhagens.
O Instituto Butantan identificou o primeiro caso no país da variante recombinante de Ômicron. Chamada de XZ, a cepa mistura as sublinhagens BA.1 e BA.2. O Ministério da Saúde afirmou que realiza o constante monitoramento do cenário epidemiológico da Covid-19 para o controle de casos, para adotar as medidas necessárias e passar as informações à população. O recombinante entre as duas sublinhagens de Ômicron também está sendo rastreado pela Organização Mundial da Saúde. A variante foi detectada pela primeira vez no Reino Unido no dia 19 de janeiro e aproximadamente 600 sequências foram relatadas e confirmadas até o dia 29 de março. Segundo a OMS, as estimativas iniciais sugerem que esse recombinante tem uma vantagem de transmissão de 10% em comparação a BA.2. Mas, segundo a organização, ainda são necessários estudos complementares para confirmar a informação. O Ministério da Saúde reforçou a importância do esquema vacinal completo para garantir a máxima proteção contra o vírus e evitar o avanço de novas variantes no país. O uso de máscara deixou de ser obrigatório em todo o Brasil. Em 12 estados, essa liberação é válida apenas para ambientes abertos. A Paraíba é o último estado brasileiro a facultar o uso do equipamento. Por lá, a utilização da proteção facial em locais fechados deve ser liberada apenas nos municípios onde mais de 70% da população estiver imunizada com as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Antes da Paraíba, Bahia e Amapá foram os últimos estados a flexibilizar a medida de proteção em locais abertos. A maioria passou a facultar o uso primeiro em locais abertos no mês de março, começando pelo Rio de Janeiro e São Paulo, ainda na primeira semana, e terminando com o Pará no último dia do mês. No momento, a flexibilização inclui lugares abertos e fechados em 14 estados: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Rondônia, Alagoas, Maranhão, São Paulo, Amazonas, Sergipe, Paraná, Roraima, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Paraíba e no Distrito Federal. Alguns municípios e capitais desobrigaram o uso antes do decreto estadual. Atualmente, todas as capitais, com exceção do Belém, facultaram a medida em locais abertos e fechados, sendo que 20 capitais dispensam em qualquer ambiente e 6 apenas em locais abertos. Apesar da não obrigatoriedade em ambientes fechados, há exceções, como o uso no transporte público e ambiente hospitalar, além de pessoas imunossuprimidas ou para aqueles que apresentarem sintomas respiratórios. Agora uma atualização sobre o conflito no leste europeu. Pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na estação de trem de Kramatorsk após um ataque com foguetes no local. A Ucrânia acusa a Rússia, que nega ter feito o ataque. Em frente à estação havia carros carbonizados e os restos de um míssil. Por toda parte, viam-se malas abandonadas, estilhaços de vidro e escombros. O interior da estação estava coberto de sangue que se espalhava pela rua. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou o ataque desta sexta como um ato de maldade sem limites por parte da Rússia. O Ministério da Defesa da Rússia negou ser responsável pelo ataque e afirmou que todas as declarações de Kiev são uma provocação. O chefe da diplomacia da União Europeia condenou com firmeza o ataque e acusou a Rússia de querer fechar as rotas de retiradas de civis. O prefeito de uma cidade que fica no noroeste da Ucrânia e que faz fronteira com a Rússia anunciou que está livre das forças russas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo governo local, mas com uma advertência de que a região não é segura. De acordo com oficiais, ainda há zonas minadas, onde o trabalho de desativação continua. Com a saída de Suma, a Rússia conclui a retirada de suas tropas de todo o norte da Ucrânia. Suma é a capital da região homônima, onde vivem cerca de 250 mil pessoas. Ela foi sitiada nos primeiros dias da guerra pelas tropas russas, que não chegaram a conseguir o controle total e acabaram se retirando. O acesso à cidade ainda é complicado e milhares de estudantes estrangeiros vindos principalmente da África estão presos lá há semanas. Com as sanções impostas pela União Europeia, pelo menos 29 bilhões e meio de euros foram congelados em ativos russos e bielorrussos até agora.
Os dados são da Comissão Europeia, que divulgou um balanço parcial nesta sexta-feira. Ativos congelados na UE até agora valem quase 30 bilhões de euros. Isso inclui ativos como helicópteros, imóveis, barcos ou obras de arte. Além disso, cerca de 196 bilhões de euros em transações foram bloqueados como parte do cumprimento das sanções. Bruxelas pediu aos Estados-membros que compartilhem suas informações e, até o momento, mais da metade deles enviou seus dados. O comissário de Justiça do bloco, DJ Reynders, convidou todos os Estados-membros a tomarem todas as medidas necessárias para aplicar as sanções e aqueles que ainda não fizeram isso a informarem a comissão sem demora. A UE aprovou na quinta-feira um 5º pacote de sanções contra a Rússia, que inclui um embargo ao carvão do país e o fechamento de portos europeus para navios russos. As medidas também ampliam a lista negativa que afeta oligarcas e líderes políticos da Rússia, de Belarus e das repúblicas separatistas pró-russas de Lugansk e Donetsk. Os indivíduos e entidades desta lista não podem entrar na UE e seus ativos foram congelados. Moradores de uma cidade ucraniana revelaram que foram usados como escudos humanos quando as tropas russas chegaram na região. O horror da guerra. Na estrada para Kiev, os ucranianos da cidade de Obukovich dizem que as forças russas cavaram trincheiras ao redor de suas casas para esconder seus tanques e veículos blindados. 24-го, коли Путін вранці обично включаєш телевізор, займаєшся. No dia 24, ouvimos um discurso de Putin falando sobre o início da operação especial. E, ao mesmo tempo, havia comboios passando por nossa rua principal em direção a Kiev. No dia 14, veio o exército que cavou todas essas trincheiras ao nosso redor e eles ficaram aqui até o dia 31. Yulia Piankova, uma das moradoras da cidade, disse que o exército russo usou as pessoas de escudo humano. Uma ação que é proibida sob as convenções de Genebra, o Código Internacional de Conduta Humanitária em Tempo de Guerra. Eles cavaram as trincheiras para colocar os veículos e nos usar como um escudo humano. Eles mantinham muitos veículos aqui, todos os tipos de veículos. Era impossível contar quantos. Os veículos de comunicação, todos os outros tipos de veículos e os veículos blindados. E minha mãe ficava na casa enquanto estávamos na adega com as crianças. Desde que o presidente Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, houve inúmeras alegações de crimes de guerra contra suas tropas, os comandantes e o próprio Putin. Achamos que eles estavam tentando se proteger, colocando os veículos entre as casas. Eles sabiam que nossos homens não iriam bombardear as casas, e então eles diriam, isso veio das suas tropas, são bombas dos seus homens. Mas não tinha exército ucraniano por aqui, e eles cavaram todas essas trincheiras em cada jardim. A descoberta de corpos vestindo roupas civis na cidade de Bucha, em Kiev, acumulou mais pressão sobre Putin. A ofensiva russa continua, agora focada na região de Donbás, no leste da Ucrânia. E veja a seguir, Senado americano confirma a primeira juíza negra na Suprema Corte dos Estados Unidos. E ainda, cão-terapia leva bem-estar a quem não tem animal de estimação. Em instantes, voltamos já. Seja bem-vindo de volta. Estamos ao vivo, agora 1h17. O Senado americano confirmou Ketanji Brown Jackson como a primeira juíza negra da Suprema Corte dos Estados Unidos. A Câmara Alta do Congresso decidiu por 53 votos a 47 Ketanji como um dos 9 magistrados, garantindo que os homens brancos deixem de ser maioria na mais alta corte do país pela primeira vez em 233 anos. O presidente americano Joe Biden afirmou em uma rede social que a confirmação é um momento histórico para a nação. O democrata ressaltou que foi dado mais um passo para fazer com que a mais alta corte reflita a diversidade da América.
Jen Psaki, secretária de imprensa da Casa Branca, ressaltou que é o cumprimento de uma promessa que o presidente fez ao país. Brown Jackson contou com o apoio de 3 republicanos do Senado durante um processo de confirmação cansativo, mas que valeu a Biden a aprovação bipartidária para ser o primeiro candidato à Suprema Corte. A confirmação de Brown Jackson permite a Biden mostrar para os eleitores negros que ele pode cumprir as promessas feitas durante a campanha, apesar da recente derrota de seu governo ao tentar aprovar um projeto de lei sobre o direito ao voto. Em um processo de apenas 42 dias, foi uma das confirmações mais rápidas de um magistrado da Suprema Corte americana. O chefe do gabinete ministerial do Peru destacou o programa de construção de autoestradas de Adolf Hitler como um projeto a ser seguido. O posicionamento causou embaraço com a embaixada da Alemanha em Lima. O chefe do gabinete ministerial do Peru, Aníbal Torres, gerou uma onda de repúdio ao mencionar como modelo a ser seguido o programa de construção de autoestradas de Adolf Hitler na Alemanha nazista. Itália, Alemanha eram igual que nós. Pero em uma oportunidade, Adolfo Hitler visita... Itália e Alemanha eram como nós, mas em uma ocasião, Adolf Hitler visita o norte da Itália e Mussolini lhe mostra uma autoestrada construída de Milão a Brescia. Hitler viu isso, voltou para casa e encheu o país de autoestradas e aeroportos e transformou a Alemanha na principal potência econômica do mundo. Foi a seu país e lo llenou de autopistas, de aeropuertos e lo convirtió en la Alemania en la primera potência econômica del mundo. De imediato, as palavras geraram a reprovação de políticos opositores e governistas e da Embaixada da Alemanha em Lima. A missão diplomática alemã publicou um texto nas redes sociais afirmando que Hitler foi um ditador fascista e genocida e que não é referência como exemplo em nada. Na Costa Rica, um avião de carga se partiu ao fazer um pouso de emergência no aeroporto internacional Juan Santa Maria. Não houve vítimas. As 2 pessoas a bordo estão em boas condições de saúde. O acidente ocorreu quando o Boeing 757 da empresa alemã DHL foi forçado a retornar devido a uma falha mecânica. O avião decolou do aeroporto da Costa Rica com destino a Guatemala. Segundo informações oficiais, a tripulação da aeronave alertou as autoridades locais sobre problemas hidráulicos. Durante o pouso de emergência, o avião derrapou, saiu da pista e se partiu em 2. Após o acidente, foi observado líquido na pista e fumaça devido, segundo os bombeiros, à perda de fluido hidráulico e ao superaquecimento das rodas por dificuldades na frenagem. E antes de encerrar, que os pets são capazes de proporcionar uma série de benefícios aos tutores, quase todo mundo sabe. Mas agora voluntários levam esse bem-estar a quem não tem animal de estimação. É o projeto Cão Terapia. Uma visita inesperada e surpreendente. Teodoro e Tequila encheram de alegria esta casa de repouso localizada na zona leste de São Paulo. O seu Zé ficou todo eufórico com o simpático Bernese, que o cumprimentou. Com ele, trocou carinho e ainda ganhou um biscoitinho. Mas foi a Golden que colocou seu Zé de joelhos no chão para se jogar no abraço. O carinho do idoso pelos animais é antigo. Eu amo. Eu tive vários cachorros. Por isso, depois do encontro, ele não hesitou em perguntar: Vou levar? O senhor quer ficar com ele? Fico. O desejo vem da sensação de bem-estar que os cães podem proporcionar. E são várias as pesquisas que comprovam os benefícios dessa relação entre pets e humanos. E foi com base em estudos que a Roberta, que é enfermeira dessa casa, teve uma ideia. Resolveu entrar em contato com o pessoal de uma creche para cachorros. E dessa parceria nasceu um projeto que se chama Cão Terapia. Estudos estão indicando que abaixa a frequência cardíaca dos idosos. Então, por quê? Porque traz eles para o momento presente.
Então isso é um benefício bem grande, além do comportamental, além do que os animais dão sem receber nada em troca. Então é um benefício geral. E aí eu achei que daria para conversar com o Luiz. Ao ouvir a proposta, o adestrador aceitou na hora. Peguei uns cachorros, comecei a treinar, né? Tem já algum treinamento nos cachorros, tanto na fêmea, tanto no macho, de obediência, né? Que senta, deita junto. E cachorros que já estão acostumados com pessoas, com toques. Até porque seria difícil resistir ao toque nessas fofuras, especialmente para a dona Leonildes. É porque eu não enxergo. Uma vista eu não enxergo e a outra eu vejo cinza. Mas eu estou vendo ele perfeito aqui. Muito bonito, muito gostoso o cachorro. É um carinho que ele veio trazer aqui para a senhora hoje? Sim, uma lembrança bem boa. Tá feliz? Estou muito feliz. Esse primeiro encontro já rendeu excelentes frutos. E o fruto é imediato, né? Então você vê uma melhora na parte de comunicação deles, né? Ele estimula a parte sensorial, motora e cognitiva deles. Então não é só o companheirismo, tem todo o envolvimento aí e isso faz com que eles fiquem mais calmos, aumenta o equilíbrio. Então, para a gente é uma situação muito positiva, tanto para nós que trabalhamos com eles, quanto para eles. Um estudo publicado há poucos dias na revista científica PLOS ONE mostra ainda que pessoas idosas que são tutoras de cachorros têm risco menor de desenvolver deficiências cognitivas e físicas, porque os animais exigem delas passeios regulares, o que resulta em um hábito de atividade física e interação social. Benefícios que o tutor do Teodoro certamente contempla, porque diz que caminha com o neto, como carinhosamente define o cão, pelo menos 3 vezes ao dia. Então quer dizer, ele te estimula a dar aquela caminhada? Passear, ver os amigos, ver as pessoas, né? Estimula muito. E ele te faz muita companhia? Muito. Em algum momento, junto com ele, o senhor se sente sozinho? Não, ele é meu amigão, ele me protege, eu protejo ele, é o meu amigão. O melhor amigo que agora o aposentado compartilha com quem mais precisa. Fico muito emocionado porque é um cachorro que obedece bem e ele tem condição de fazer isso. O senhor está vendo que ele realmente está contribuindo para a alegria dessas pessoas? Isso, muito. Assim como o seu Graciano, outros voluntários se ofereceram para colaborar com o projeto. Depois que a gente anunciou, o que tem de tutor querendo ajudar é incrível. Então eu só tenho a agradecer a todo mundo pelo carinho. O Cão Terapia está só no começo, mas a promessa é de expansão num futuro bem próximo. A ideia nós vamos começar aqui com esse projeto e depois expandir para outros lugares que precisam também da ajuda. E claro, sem fins lucrativos nenhum. Com a ajuda a gente leva para qualquer lugar que precisar, tanto em hospitais, com crianças também, não só com idosos, mas com crianças também que precisam também da ajuda. Para mais informações, acesse drk9.com.br. Uma graça esse projeto. Não é à toa que o cachorro é o melhor amigo do homem, né, Dani? Tá provado que é sucesso, né? Verdade. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. E não se esqueça que daqui a pouquinho Juliana Dariva chega com mais informações. Uma boa tarde, um bom fim de semana.